Blushes! Tudo bem com vocês, meus amores? Bom, gente, hoje eu estou aqui, tô muito ansiosa pra fazer uma maquiagem já naquele clima do Halloween, mas eu quero fugir um pouquinho dos padrões. As pessoas geralmente, inclusive eu também já fiz, muita maquiagem de vampira, de bruxa e tudo mais, mas eu queria fugir um pouquinho dessa estética. Então hoje eu vou trazer pra vocês uma maquiagem inspirada ali numa sereia, no fundo do mar. Então bora que eu vou te ensinar. Eu já vou começar essa pele hidratando, eu vou usar esse meu sérum hidratante aqui, que ele é da Max Love, gente. Esse aqui, ele é da linha de redutor de poros, tá? Gente, eu gosto muito desse sérum, tá? Eu sinto que ele hidrata na medida certa, sabe? E realmente, gente, apesar de ser uma marca bem baratinha, esse sérum me ajudou muito pra reduzir os poros, assim, disfarçar mesmo. E agora, gente, o que eu vou fazer? Pra parte da pele, eu quero ainda ter aquele fundinho de pele mesmo, sabe? Aquele tom mesmo, mas eu quero descer um pouquinho o meu tom, deixar um pouco mais claro, porque a estética ela é mais assim. Então, pra parte da base, meus amores, eu quero misturar dois tons. Por quê? Eu ainda quero que minha pele tenha o fundinho ali de pele, de cor mesmo, mas eu quero descer o meu tom, então deixar minha pele um pouquinho mais clara do que o normal, porque vai dar aquela vibe toda da maquiagem. Pra parte da base, eu vou usar a Soft Blend da Ruby Rose, que é essa linha rosa aqui. O tom que eu tô usando é a F60, tá? Eu vou aplicar, gente, acho que 2 pumpzinhos assim. Essa base, gente, é uma base muito boa. Ela é uma base líquida foundation. Ela tem vitamina E, ácido hialurônico, cobertura média e acabamento mate. Já já sai resenha sobre ela completa, tá, gente, aqui no canal. E pra gente poder misturar aqui, né, e clarear essa base, eu vou usar esse BB Cream da Una Makeup Ideal Cover. Esse tom aqui é o tom 1, é o tom mais claro dessa linha aqui, tá? Eu quero misturar, porque como ele é bem claro, gente, dá pra ver claramente a diferença de uma base pra outra, é bom que me ajuda a descer um pouquinho o tom. E aqui, gente, eu tô aplicando diretamente com a esponjinha, tá? Eu quero algo mais tranquilo, então eu não preciso vir com pincel. E aqui é um detalhe que quero que vocês prestem atenção. Vocês estão vendo que aqui eu estou com base e aqui eu tô sem base. Tá praticamente ali no meu tom, só que tá um tom a menos, um pouquinho mais claro. Por que eu gosto de fazer isso, principalmente dessas maquiagens? Porque depois eu vou vir com um pó translúcido, então ele já vai clarear. Então se eu clareasse demais, vai acabar ficando muito branca. Então eu gosto de vir assim, só descendo um pouquinho o tom mesmo, que depois eu vou corrigindo. Eu estou aplicando um corretivo um pouquinho mais claro que o meu tom, justamente porque eu quero trazer mais iluminação pro centro do meu rosto. Esse corretivo que eu tô usando é da linha Fios da Ruby Rose, já tá bem velhinho, gosto bastante dele e adoro também usar pra clarear, porque ele é um tomzinho mais claro, então é perfeito pra isso. Eu vou fazer agora um contorno bem leve, bem tranquilo, porque ele não vai ser o destaque da nossa maquiagem. Realmente é só pra gente contornar o rosto e dar um pouquinho mais de cara de humano, assim. Eu vou aplicar um iluminador antes do blush, porque na hora que a gente for aplicar o blush, a brincadeira vai começar. Então, pra gente só preparar a pele, vou vir com o meu iluminador em bastão. Esse aqui, ele é da Intense, tá, gente? Que ele tá aparecendo bastante aqui no canal. E eu vou exagerar mesmo, tá? Quero, assim, uma pele bem iluminada, principalmente, gente, aqui no início do olho e principalmente na testa também. Pra gente selar tudo isso aqui, eu vou usar um pó translúcido. Esse aqui que eu tô usando é o da Pink 21, tá, gente? Que eu gosto bastante dele. Ele é bem branquinho mesmo e como eu falei, gente, eu vou aplicar esse pó e ele vai acabar clareando um pouquinho mais a minha pele. Então eu não tenho problema, eu só vou dar bem foco aqui, principalmente abaixo dos olhos, tá? Nessa área aqui, porque a brincadeira vai começar bem nessa parte. Então eu gosto bastante de já deixar preparado essa parte aqui, mas eu vou selar todo o rosto com o mesmo pó.
Bom, gente, já com a pele toda preparada, eu vou vir para a parte mais legal, que é a nossa paletona aqui, a parte dos olhos. Eu vou começar com um azul bem clarinho, que é esse aqui. No vídeo ele tá um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro do que ele realmente é, mas ele é bem clarinho. Vou começar com ele com um pincelzinho de esfumar. E eu quero fazer como se fosse um puxado mesmo, um olho bem bonitão. Mas eu quero trazer esse azul pra pele. Então eu quero fazer um olho bem marcadão, bem bonito, com bastante presença. Mas que esse azul suba pro rosto, sabe? Pra testa, assim, pras têmporas principalmente. Eu quero trazer um pouquinho de azul pra boca também. Enfim, tem muitas ideias aqui rolando, mas eu vou começar já marcando o meu côncavo com esse azul mais claro. Eu vou subir bem esse azul, assim, fazendo ficar bem rente a minha sobrancelha, tá, gente? Justamente porque eu quero que apareça esse tom de azul um pouco mais claro na hora que a gente terminar esse esfumado. Agora, com outro pincel um pouquinho menor, eu já vou pegar esse outro azul aqui da paletinha, tá vendo? Que ele é mais escuro. Então eu já vou pegar ele para intensificar aqui esse olho. E lembrando que todas as partes que eu faço desse olho aqui, eu vou sempre puxando para cima, fazendo aquele efeito lifting mesmo. Para esse azul, eu vou deixar ele mais concentrado aqui na parte da pálpebra móvel mesmo. E agora, gente, para começar a escurecer realmente essa parte desse azul, eu vou usar esse azul aqui mais escuro. Eu vou misturar, na verdade, esse aqui com esse aqui. Que aí eu vou misturar e já vou escurecer pra gente já começar a fazer um delineado aqui. E agora, pra parte mais do início do olho mesmo, vamos trazer um brilho pra essa maquiagem? Vou pegar aquele mesmo iluminador com o dedo e eu vou aplicar aqui no meio, porque eu quero que ele dê uma base. E eu não quero que essa maquiagem, principalmente aqui no meio, fique tão azul. Eu quero mais que ela fique com um fundinho um pouco mais claro, sabe? Porque é essa vibe que eu quero pra essa maquiagem aqui. Esse iluminador, ele é tão bonito, ele dá uma pegada meio de molhado, sabe? Pros olhos, assim. Eu acho muito, muito bonito e eu amo usar ele nas minhas maquiagens, principalmente quando eu quero esse efeito. E agora, por cima desse brilho, eu vou colocar esse aqui, gente. Olha que lindo! Ele tem uns reflexos azuis tão bonitos. E ele por cima daquele outro iluminador que a gente aplicou, vai ficar um tom muito, muito, muito bonito. Então eu já vou começar aplicando aqui. E é bom que a gente já sela também esse iluminador. Apliquei o iluminador, apliquei a nossa sombra mais brilhosa. E, gente, olha que efeito bonito que ficou por cima daquele iluminador. Era isso, exatamente isso que eu queria. Eu vou fazer um delineado de lei, mas eu quero ele bem subindo assim, trazendo o olhar bem alto. Gente, fiz um delineado aqui e agora vem a parte mais legal. Antes de eu aplicar o rímel, eu vou voltar para a parte da pele e eu quero fazer tipo um degradê assim de azul mais claro para o azul mais escuro. Então eu vou fazer uma pegada um pouco diferente. Vou pegar a nossa paletinha novamente. Com o primeiro tom que a gente usou, eu vou aplicar ele como blush. E com o último tom misturado com o segundo, eu vou fazer um contorno. Justamente porque eu quero uma diferença, assim, mas eu também quero mesclar esses tons e trazer o azul realmente para essa parte aqui. Talvez eu não faça o contorno na parte da testa, eu quero realmente mais aqui, trazer esse azul realmente para a parte das bochechas mesmo. Tô aplicando o nosso blush azul e eu vou aplicar ele aqui e vou aproveitar para dar uma mesclada aqui com o olho, tá vendo? Para que tudo fique mais ou menos uma coisa só. Então eu quero trazer pra cá, desse jeitinho aqui, e depois eu já venho com o mais escuro fazendo um contorno. Com o contorno, gente, eu tô fazendo assim, tô esfumando ainda, né? Óbvio que a gente vai precisar esfumar bastante aqui. Mas aqui já dá pra ver uma diferença, tá vendo? Aqui tá um pouco mais claro, aqui tá um pouco mais escuro. Mas não tá tão drástico e era exatamente essa pegada que eu queria. Bom, gente, com uma tinta branca e um pincel bem fininho,
Eu vou fazendo como se fosse algumas linhas, assim, algumas ondinhas, sabe? E eu quero fazer bem onde tá essa região do blush, assim como eu fiz esse lado. Mas eu quero fazer algumas bolinhas também, pra depois a gente já introduzir as pérolas. Eu acabei me empolgando um pouco e acabei fazendo como se fosse uma estrela do mar, uma flor, enfim. E aqui eu já vou fazer um degradê de azul também, nessa florzinha, e fazer algumas bolinhas em volta. Mas ficou bem legal e eu tô deixando realmente a minha criatividade levar. Então eu estou fazendo alguns risquinhos brancos assim, que vai remeter bastante ao fundo do mar mesmo. Bom, gente, deixei a minha criatividade voar, então fiz algumas flores aqui. Também já deixei o centro com um pouquinho de sombra também, já pra fazer como se fosse um degradê. Mas como só não vive, né, de risquinhos brancos e cor azul, precisamos dar mais brilho para essa maquiagem. Então, é claro, irei voltar com o meu iluminador, porque ele é um tom muito neutro. Então eu consigo trazer esse espelho assim, esse efeito espelhado, molhado assim, sem precisar colocar uma outra sombra por baixo. Então eu vou vir com ele com os dedos mesmo e já vou trazendo realmente para essa área aqui dos olhos, né? Porque aqui agora a gente vai começar a brincar mesmo. Amo esse efeito, gente. Amo. E agora eu quero trazer bem aqui, bem pro centro mesmo. Porque principalmente quando a gente vem de longe, já tá esse aspecto aí mais molhado mesmo. Então eu vou subir. Eu já apliquei na parte do nariz e também da testa, né? Então vocês podem ver que já tá tudo bem mesclado, assim. Bem a água e tudo mais. Eu acho que eu vou aplicar até um pouquinho aqui embaixo também, pra ter um pouquinho mais de destaque em volta, né, da flor, assim. Acho bem legal, gente. Gente, fluiu muita coisa, tá? Fui fazendo um monte de rabisco, fiz também ali abaixo dos olhos e tudo mais. E agora, depois que a gente aplicou o nosso iluminador, a gente vai aplicar o nosso rímel. Mas eu quero um rímel branco e não um rímel preto. Então eu tenho uma super dica pra dar pra vocês. Vocês podem pegar uns pincelzinhos assim de sobrancelha, ou então de pentear cílios mesmo. E vocês podem tanto aplicar uma sombra branca quanto uma tinta branca, né, própria pra rosto, por favor. E aí vocês vão pintando os cílios de vocês. Vocês nem precisam vir com esse pincel, pode vir direto com aqueles pincelzinhos um pouco mais finos e vir pintando. Toma muito cuidado para vocês não aplicarem na raiz, gente. É mais na ponta mesmo, tá? E logo de cara a gente já vai dar esse super efeito diferente, assim, pra nossa maquiagem. Desse jeitinho aqui, meus amores. E só com os cílios brancos já tá um ar, assim, mais de tristeza, né? Um ar mais dramático, assim, um pouco mais triste. Então já tá mais essa vibe. Vou agora também dar uma pintadinha na minha sobrancelha, mas eu quero um pouquinho mais leve, não precisa ser tão branco assim, tá? Realmente só dar uma pintadinha, é o mesmo pincel, tá, gente? Que inclusive nem precisa colocar muito produto, porque rende, tá? Principalmente se você estiver usando tinta, clau, alguma coisa assim. Tá? Ele rende bastante e já deixa esse aspecto assim, bem rápido, nem precisa de muito produto. Olha que lindo. Gente, tô me aproximando um pouco mais da câmera pra vocês verem como que tá ficando, porque esse efeito molhado fica tão bonito e faz tanto sentido nessa maquiagem que eu tô simplesmente apaixonada. Tô aplicando praticamente pelo rosto inteiro pra trazer esse brilho mesmo. E esses cílios, essa sobrancelha aqui já branca, já dá um efeito totalmente diferente. E agora a gente vem pra parte da boca, que eu tava mais ansiosa, já pra gente começar a finalizar essa maquiagem, né, gente? É óbvio, né, que eu vou vir com o meu iluminador novamente. Eu vou aplicar ele bem aqui no centro, tanto em cima quanto embaixo. E agora eu quero vir com uma sombrinha azul. Vou vir com essa sombrinha aqui com o dedo mesmo. E eu vou aplicar bem aqui no centro da minha boca mesmo. E ela já meio que faz uma transição assim mesmo, sabe, gente? Como em cima tá o iluminador, vai ficar um pouco mais claro do que no centro. Eu tô aplicando com o dedo mesmo, viu, gente? Não tem problema nenhum.
que inclusive fica maravilhoso. Por cima daquele outro iluminador, tô vindo com a minha sombra pigmentadíssima, que é essa de glitter aqui, da mesma paleta, que a gente já usou várias vezes, inclusive. Passando um pouco por cima, porque aí o brilho que vai dar já vai ser um brilho um pouco mais azulado. E é realmente isso que eu quero. Apliquei um pouquinho de gloss também. Esse aqui que eu tô usando é da linha da Ruby Rose, tá, gente? E ele dá esse efeito mais molhado mesmo, que é exatamente o que eu queria, né? Que é essa pegada aqui de molhado, né? De fundo de mar mesmo. Então eu tô gostando muito e aproveitou até pra dar uma mesclada nos tons. A maquiagem já tá muito bonita, já tá muito, muito sereia, né? Fundo de mar mesmo. Mas eu tenho algumas surpresinhas pra vocês, gente. Tem algumas perolazinhas. Não todas, nem todas são redondas. Tem outras que são mais achatadinhas, assim, tão vendo? Que são mais diferentinhas. E eu quero colar tudo no meu rosto pra gente trazer mais ainda esse aspecto de fundo de mar. Pra isso, eu vou usar uma cola de cílios, tá, gente? Uma cola de cílios que vai ajudar a colar. E eu acho que eu vou aplicar aqui, assim, meio que espalhado. Bom, meus amores, eu acabei colando algumas pedrinhas e fazendo outros efeitos na maquiagem. E agora sim, eu consegui finalizar essa maquiagem, gente. O que vocês acharam? Me conta, tem bastante informação, mas eu queria algo mais assim, sabe? Com bastante cor, com bastante desenho, porque é uma coisa que eu estava com muita vontade de trazer. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês fariam na casa de vocês, ou até mesmo se você já reproduziu, que eu quero muito, muito, muito saber. E o vídeo vai ficando por aqui, meus amores. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para vocês não perderem nada. Um super beijo do fundo do mar e tchau!